Bom, pessoal, eu resolvi viajar. Sabe, eu tô cansado dessa vida badalada na cidade. Então, eu tô metendo o pé lá pro Nepal, fazendo uma peregrinação ao ponto mais alto do mundo. É isso, rádio público. Já volto. Pois é, não deu. Surpreendentemente, uma expedição para o topo do Everest é bem cara. Então, eu vou ter que escalar uma montanha num jogo mesmo. Celeste! Esse jogo causou um impacto. Literalmente, ele ganhou em jogo de impacto, sabe? Um indie de plataforma, de mecânica simples, mas interessante. A base do jogo, inclusive, foi feita em 4 dias para uma Game Jam, vencendo e depois conseguindo expandir no futuro. O jogo saiu em janeiro de 2018 e ganhou 2 prêmios do The Game Awards no mesmo ano, além de competir como jogo do ano junto de joguinhos tipo God of War e Red Dead Redemption 2. Sabe? Pouca coisa. Um jogo de grife, certamente. E tem algo nesse jogo que simplesmente me marcou. Sequencialmente, eu até acabei comprando ele de fato lá no Steam. Mas enfim, eu já enrolei demais. Vamos logo pro vídeo. Primeiramente, precisamos de um nome para o nosso save. O nome de uma heroína, de força, determinação e coragem para subir ao topo do mundo. Jurema. Ao começar, já temos um início bem forte. Logo após um rápido tutorial mostrando nossos movimentos, o nível segue demonstrando alguns aspectos mais práticos, como escalada e como reagir a elementos, e no geral, te dando um feeling de como é o ritmo do jogo. Ritmo esse que funciona bem. Celeste faz um mix, trazendo um senso de controle, mas com liberdade. Afinal, a maioria dos pulos são bem cagados. Em contrapartida, temos ele, o magnífico Dash. Apesar de simples, essa é uma mecânica muito bem montada, essencialmente jogando o controle na mão do jogador. Sendo o Dash um comando muito versátil, garante uma flexibilidade. Nem todo pulo vai resultar numa morte, e principalmente, nem todo problema é resolvido de uma maneira única. Esse conceito se expande ainda mais com as mecânicas de cenários. Muitas usam e precisam de interação direta, o que serve principalmente para garantir um timing agradável. Por mais restritos que sejam, a janela só vai começar com interação e mesmo variantes podem ser contornadas pelo dash, ou possuem tempo de recarga, tudo em prol de evitar momentos que pensem em quebrar esse ritmo de jogo. A instância dessas quebras são raras, e mesmo assim tem um esforço para evitar esses problemas. Como na sala das músicas lá do B. Elas são temporizadas e por conta disso tem um tipo de metrônomo, saca? Um áudio de ti-tá, 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 ti-tá. Ok, mas o que essa escolha consegue? Primeiramente, traz o clássico você morreu por culpa sua, e também porque não quebrar esse ritmo é vital. Mas primeiro, ao fim do primeiro capítulo, somos recebidos com o memorial de todos que morreram ao tentar escalar a montanha. Exatamente! Só a partir daqui que o jogo realmente começa. Pelo menos segundo a história. Logo de cara, dizendo uma parada muito importante. Morrer não importa! Eu falo das mortes em game, tá? Você e sua vida vale muito. Voltando, eu sei que pode ser meio desmotivador, mas é algo a ser dito. Tudo que você passou nesse primeiro estágio não é nada. Ao mesmo tempo, é isso. Passou muita dificuldade? Tranquilo, leva o tempo que precisar. Não é vergonha pra ninguém. Parafraseando o jogo, tem orgulho no seu orgulho de seu quanto mais você morreu, mais você aprendeu. Eu acho que é isso, porque eu peguei a frase do Google em inglês, que eu não lembro onde é que tava o negócio. E props! Celeste leva um respeito enorme pelo nível do jogador. Há um batalhão de desafios, cada um com um grau próprio de dificuldade, e todos opcionais. Eles são espalhados durante as fases e trazem esses desafios variados que testam precisão e maneuvers. Pegar os morangos especialmente traz uma layer a mais a se explorar, o que deixa eles quase irresistíveis de pegar.
E o jogo é bem esperto em espalhá-lo nas fases, te deixando ligado, te desviando de um ou outro, o que ajuda no replay das fases. Além, é claro, de vários bem na sua cara, ainda trazendo desafios para aqueles que não curtem, procurar. Sem contar, é claro, as fitas lá do B. Uou! Que dá pra falar um pouco depois. Por agora, elas começam trazendo um desafio que é característico, marcando a calmaria antes da tempestade. Inclusive, é até bem interessante, o jogo te guia com alguns elementos visuais e praticamente cada sala já mostra o objetivo diretamente, então, se for opcional, é só sair. Tudo isso que apresentei é para garantir a melhor e mais não intrusiva experiência possível. E bom, por quê? Pode parecer meio contra-intuitivo. Até o momento, estamos bem diretos. Um desafio de plataforma, de precisão, testando manuvers, reflexos e pensamentos sob pressão. Então por que cortar conteúdo ou travar ele por meio de um monte de coletável? Bom, a resposta está aqui. Nesse momento, o jogo diz que ele é mais, que existe algo a mais aqui. O que é até engraçado, o próprio jogo já disse. Eu larguei com uma clássica exposição, sabe? Ele tá tentando mostrar que o lugar é dos brabos, então... foda-se. Passei isso bem e cheguei aqui. E em resumo, aqui Celeste me mostrou o que foi dito. E aí ganhou minha atenção, mostrando que não se tratava só de uma premissa para uma aventura, mas uma história, com uma mensagem que vale a pena se falar. Então, que todo mundo possa experimentar. Tanto da maneira direta, só passando pelas fases, ou explorando tudo e indo atrás de desafios mais avançados. Ou até no modo assistência, que nesse caso é a escolha direta de dificuldade do jogo. Porém, lembre-se, isso é para deixar a experiência mais palatável, não fácil. Por mais tranquilizador que seja a mensagem de leva o tempo que quiser, ainda assim, o que você passou não é nada comparado à literal montanha a se escalar. Portanto, deixemos esse ponto para nós e Jurema descansarmos e prepararmos física e psicologicamente para ir ao topo da Montanha Celeste.
Valeu a pena. Depois desse merecido descanso, vamos seguir! À medida que andamos, o core dessa gameplay se prova cada vez melhor. Nessa fase já nos é ensinado novas direções, e o caminho das fases vai ficando cada vez menos linear. A progressão varia, o que é sempre um bom incentivo à exploração, e por consequência, incentiva a busca por itens como os morangos. A mesma ideia é aplicada nas mecânicas. Vamos aprendendo as funções das direções do dash, junto de outras ideias como o manejamento de recursos. O quê? Pois é. Essa ideia é aplicada, é claro, no dash, mas a escalada também, o que é mais uma layer de desafio. Mesmo não sendo um conceito único, aqui é bem mais reforçado. Tudo que a nossa querida Jurema faz é uma peça vital, e ter total noção não só de como, mas de quando usar essas habilidades. Criando um formato de puzzle de execução, misturando a destreza manual com a busca da rota correta, que somada ao leve manejamento de recursos, a gente ganha uma base fera da putamente viciante e estrogonoficamente divertida. Em cada sala, mesmo morrendo 10, 15, 90 vezes, sempre existe uma sensação de progresso, seja nos times e memória muscular, ou na montagem e descoberta das rotas. E a cereja do bolo é esses refreshes praticamente automáticos, já te devolvendo e permitindo você começar suas tentativas. Muitas vezes só tendo aquele da morte, deixando tudo bem fluidinho e gostoso. Esse fluir que tá até no design da Jurema. Ela tem esse cabelão longo que a acompanha com esse movimento suave, ajudando nesse fluir dos movimentos. Além disso, ele é uma boa dose de informação, já que ele troca de cor para azul quando estamos sem dash, o que desconsidera uma HUD, o que deixa o visual bem objetivo, o que é bem conveniente, já que o visual de Celeste é até interessante. Mesmo com essa pixel art simplista, o jogo consegue ser bem atmosférico, com a ajuda do cenário, sendo eles estruturas abandonadas, dando um belo ar de mistério, e que aos poucos são trocados por locais de bela natureza. Aquelas que você só olha e já começa a contemplar sua vida. Acompanhando esse visual é uma bela direção nas fases, fortalecendo mistérios e preparando bem os conflitos diretos. E assim, os cenários funcionam bem. Os personagens também têm ótimos designs. Os NPCs que nos ajudam na nossa missão têm a cor verde. E entre eles tem essa diferença de idade, com os personagens que moram na montanha sendo idosos, combinando com a vibe anciã do lugar, e com a Jurema tendo duas cores, azul e vermelho. E anota isso, vai ser importante bastante. Fechando o trio RGB e, por consequência, a relação de contato que os personagens têm. Para toda essa base conceitual, o jogo também trabalha com diversos efeitos e truques para dar aquela turbinada no visual. Um exemplo é o cabelo da Jurema. Eles são pontos que seguem a cabeça da personagem e que desenham círculos de tamanhos variados, e aí, pã, cabelo. Fora isso, são aplicadas distorções dos sprites, esticando ou comprimindo, dando aquela energia a mais nas animações. Tipo o que eu faço aqui, ó. E assim são aplicados filtros e iluminações dinâmicas para certas fases, deixando o visual bem profissional. Seguindo os capítulos, conhecemos ainda mais novas mecânicas e esquemas de caminhos. E aqui nos é apresentadas as fechaduras, incentivando a exploração para buscar as chaves, abrir as portas e... Uou! Falando das músicas... Rapaz! O pico! Além de longas, elas no geral são bem atmosféricas. Pode até parecer desconexo, mas ajuda em dar escopo, vendendo ainda mais os cenários. Um estilo meio God of War, saca? Se usam notas longas, com destaque no piano, trazendo aquele clima de reflexão ou contemplação. E dá uma vibe, mano. Eu dei sorte uma vez, rapaz. Eu tava caminhando e tinha começado a chover. E tudo isso enquanto eu ouvia essa música que tá de fundo. Bravo. É claro, o jogo não se faz só nisso. Existe variedade nesse sentido também. A música complementa muito a direção, o que é bem o caso aqui. Estamos basicamente abrindo mais desse lugar e à medida que desbloqueamos, mais a música se revela e abre, ganhando mais camadas.
cabe como uma luva. E também é cada musicão. Scatter and Lost, Awake, Good Karma, Mirror Magic Mix e a God Fucking Like Reflection. Uma trilha de muito respeito, que dá uma força enorme ao aspecto que torna esse jogo tão incrível. A história. Bom, dizer que essa é uma história poderosa é pouco. O mais legal são todos esses pequenos detalhes que fazem a história bem conectadinha, sabe? Um exemplo já dado são as músicas, mas há vários outros elementos. Porém, pra gente conversar sobre, vai ter que entrar em spoilers. Então, se até o momento você não zerou e a review te interessou, e vai por mim, vale muito a pena, pode pular por um tempinho aqui na tela. E se esse não é o caso, vamos lá! Por onde começar? Pelo começo seria bom, né? Inicialmente eu falei como o jogo mostrou ter só uma premissa, pra já me tacar uma bomba logo de cara. Eu diria que esses contrastes são o que fazem não só a história, mas o jogo. Essa ideia continua enquanto esbarramos na versão gótica da Jurema, que eu vou chamar de... precisa ser um nome bem dark. Pepino. Já que ela te põe nos pepinos às vezes. E é claro que eu vou meter o pé. Se não é essa a primeira amostra do caráter da Jurema. É sempre uma questão de escapar ou fugir de um problema, com a montanha até caindo nessa ideia. Claramente, não é a melhor escolha. Nossos problemas só vão aumentar. A Pepino age como uma mentora. Ela diz pra gente voltar e sair do nosso escapismo, mas no sentido de ser demais pra gente, que não seríamos capazes, e pra essencialmente fugirmos do desafio, criando esse leve paradoxo. Por conta disso, a dinâmica funciona bem. A Pepino, como tem muito dessa externalização em si, ela nos coloca em dúvidas de nossas ações. O que é bem triste, mas realista, dando esse tom de empatia e deixando a gente se conectar à Jurema, ou se importar com ela. No outro lado da moeda, com a Jurema, vamos descobrindo os porquês da escalada, enraizados dessa vontade de ajudar, que mesmo bem intencionada, acaba consumindo no ciclo de não saber quando parar, ou pior, se desconsiderar e continuar, mesmo que lhe machuque, por consequência gerando essa ansiedade e cobrança que vem ao cair nesse vício. O que também é triste, mas realista. Essas diferentes personalidades entram em conflitos e muitas vezes causam grandes problemas à Jurema. Problemas esses que a guiam a se reconectar, afastar e conectar pessoas, que serão de grande ajuda nessa fase de autorreconciliação. O personagem a se destacar é o Theo, e é só olhar pro cara. O Bento, gente boa, um personagem de apoio, ajudando bastante com diálogos, além de ser só um personagem gostável, ajudando muito o core da história a andar, sendo apenas um cara good vibe, saca? Trazendo um bom humor muito bem-vindo nos momentos mais tensos. É até um pouco meta em alguns casos. Por outro lado, há sempre essa mini questão por trás dele. Mesmo com esse exterior bem humorado, tem um leve mistério, solidificando alguém que esconde bem mais do que aparenta. Não é à toa que a resposta dele no Templo da Montanha é uma barreira. Aproveitando, além deste capítulo ser uma boa base pro personagem do Theo, é um puta foreshadowing pro da Jurema. Nessa parte, tem um beholderzinho. Quando você pula em cima dele, ele explode. E é de se esperar que, bom, você morre se chegar perto. Mas, na verdade, não. Novamente, não é o que parece. Essa explosão pode ser usada como um boost e o próprio inimigo ajuda a gente a seguir pela fase, pegando os itens. Ok, mas e daí, cara? Pera lá, rapaz. Um ponto que é bem importante é o de contrastes e opostos. Parte da mensagem é como esses contrastes se unidos podem nos levar a novos patamares. Nem tudo é tão ruim ou agressivo quanto parece. A ideia é essa que já é plantada aqui. E toda essa catarse bate logo no capítulo seguinte. Iniciamos com esse belo diálogo entre novos amigos, os caracterizando ainda mais. E Mimir? Depois de tanta encheção de saco pra Jurema, já deu. É hora de ir lá e mandar a Pepino a merda. Eu amo esse clímax. A Jurema adquirindo o início da confiança, uma característica comum na Pepino, marcando os primeiros passos para a mudança, porém ainda presa nessa ideia de rejeição. Então vamos voltar. Caindo!
O problema em rejeitar é que mesmo estando melhores, isso não resolve o nosso problema. A Pepino, por mais antagonística que seja, nos ajuda em certos momentos, nos tira de certas enrascadas e até força conexões indiretamente. Só que ainda assim, ela vem dessa visão distorcida e até bruta. Ela manipula a percepção e novamente coloca em dúvida. Afinal, ninguém melhor que a gente para se questionar. Pela nossa vontade, determinação e proatividade, ganhamos novos e revivemos velhos amigos. Não precisamos fazer toda essa batalha sozinhos, mesmo que o conflito só possa ser feito por nós. Podemos contar com o apoio para se preparar. Então vamos atrás dela. É claro, ela não está muito afim de conversa e começa a se isolar. Então, cabe a nós e Jurema finalmente enfrentar o desafio e avançá-lo diretamente, invertendo o nosso primeiro encontro, agora indo atrás da Pepino. Essa parte de nós, que mesmo não sendo perfeita, é parte de nós. E talvez nem tudo seja tão ruim. Então, vamos nos encontrar? No fim, desafiamos, conectamos, enfrentamos e principalmente aprendemos mais sobre nós. Graças a essa grande jornada, podemos finalmente tirar o peso dos ombros. E aí, filho, o céu é o limite. Essa ideia de contrastes é colocada em todo o jogo. Eu já falei do uso da exposição para o storytelling, né? Mas se expande muito além disso. Nas fases, normalmente podemos tomar nosso tempo e pensar, mas isso não impede o jogo de nos pôr em perseguições e batalhas ativas. Ajuda muito a estourar e deixa tudo muito épico e grande quando preciso. E depreende muito desses triggers só ativo quando mexemos a Jurema, o que é um belo toque, eu devo adicionar. Além, é claro, das fases A e B, a frequência das cores vermelho e azul em praticamente todo coletável é importante, E os próprios cenários têm elementos que ficam dentro desta paleta de cores. são todos esses detalhes que temperam o motif de toda essa jornada para o topo da Montanha Celeste. Motif esse que vai bater com toda a força no núcleo da montanha, no coração de Celeste. O capítulo 8 é onde tudo fecha, e a fase que a gente só libera explorando e pegando os corações vermelhos e azuis. E lá tem a mecânica de troca de estágios, com o level design combinando as características para fazer essa catarse em uma das melhores fases do jogo. Mecânica e visualmente. Foi aquele momento que a minha mente carinhosamente explodiu. Eu caí feito um pato na ideia. De início eu achei uma fase um verdadeiro porre, as bolas de fogo, essa besteira de não pegar dash quando cai no chão. Tudo para uma experiência verdadeiramente deplorável. Aí veio a parte do gelo e as trocas no meio e o lado B e tudo ficou bem. Nossa querida Jurema, e a Pepino por extensão, nos ensinou uma bela lição. Uma lição que eu tô bem evitando. Enfim, vamos falar das fitas lá do B. Ok, sabe o que eu disse sobre as fases normais? Então, joga tudo pro alto. Tá bom, nem tudo. Primeiramente, essas fases são difíceis pra porra. O que não é um problema, mas não é a dificuldade gostosa do lado A. Não é que ela não seja presente. Aqui, na real, é até bem mais batuta. Afinal, essencialmente é o mesmo desafio, só que mais brabo. Os manuvers a serem feitos são awesome, mas aí vem... Já tentou colocar uma linha na cabeça de um alfinete? É uma tarefa com sua dificuldade, mas é só ficar tentando que uma hora vai lá e encaixa. É basicamente isso. É foda. O pior é que várias partes legais começam ou terminam com uma praga dessas. Esse tipo de desafio é só frustrante. Tem pouco ou nenhum senso de progresso. E não é como se precisasse. A gente já faz umas paradas muito doidas do lado B. Então, você forçar essa precisão é só pra te deixar maluco mesmo. Soma com ele cobrindo todos os capítulos e todas as mecânicas. Deixa as fases enormes. Mesmo depois de um monte de sala e um puta sofrimento. Pera aí, tem mais capítulo. Putz, minha mão caiu. Deve ser câimbra. Ah, relaxa, pô. Nem gostava dela mesmo. Porém, nesses momentos você pode pausar, então isso é um pouco culpa minha, saca?
Porém, esses caras de pau têm a pachorra de colocar uma mecânica nova no meio da fase. Esses fellas são geniais! Eu adoro como os developers conseguem trazer mais camadas. E o melhor, não estamos tratando de algo de momento, mas uma mecânica universal, ampliando ainda mais nosso core de movimento. Ou seja, ainda não acabou. Dá uma puta fortalecida no fator replay. E na real, é uma das marcas do jogo. O tempo e as mortes dão aquela boa força para as speedruns ou só rejogar. É um bom bônus. No fim, as fases lá do B até me ajudaram a curtir as fases A. Depois de passar pelas B, elas eram um belo descanso, e de bônus ainda tinha história. Mas voltando. Mesmo com esses probleminhas, o lado B traz aquela sensação de vitória. Eu tava até bem feliz, me sentindo poderoso. Então o jogo me contou. Fitas lado C. C. Então é aqui que eu decido o meu fim. Afinal, eu preciso da minha outra mão. Então, vamos encerrar. Ah, e a fase 9 é difícil pra porra, tá? Só pra avisar. Resumo da ópera. Celeste é fantástico. Mesmo com foco na parte mais hardcore, ele acredita no próprio potencial e assim agrada vários players de diversas áreas, trazendo opções que são diretas e indiretas, deixando tudo bem natural. Um dos poucos jogos que conseguem unir gameplay e uma boa história. Eles colhem os frutos de ambos, trazendo ao mesmo tempo uma experiência inesquecível numa primeira jogada, fundada num sistema amplo e com muita base para rejogarmos a exaustão, indo aos mínimos detalhes para fazer uma das experiências mais fluidas e impactantes que já vi. Gameplay unida de uma boa observação, e a história construída com a ajuda de tudo que o jogo oferece, para uma experiência muito bem amarrada e cheia de identidade. Identidade essa que ainda recebe muito apoio. Identidade essa que toca o coração e faz acreditar que o céu é o limite e que dá para chegar ao topo do mundo. Eu sou o JP e até o próximo vídeo.